Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, a aula de hoje vai ser bem curtinha. Nós vamos somente alinhar os últimos detalhes para a nossa P2. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir um aproveitamento bem alto, certo? Assistam essa aula com bastante carinho. Hoje eu já vi que no nosso teste nós tivemos mais ou menos 11 alunos com 100%, uns 20 com 80% e muitos outros com uma média acima de 50%. Isso é muito legal, mostra que nós estamos aprendendo de forma bastante satisfatória. Galera, quem ainda está com alguma dúvida, não está conseguindo um aproveitamento alto, um aproveitamento satisfatório de acordo com aquilo que a gente deseja, entre em contato, galera. Vamos conversar. O que está acontecendo de errado? Será que está conseguindo assistir as aulas certinho? Conseguiu pegar a nossa revisão, os nossos questionários? Galera, quem não está conseguindo, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo aí de errado, para a gente acertar esses detalhes aí o quanto antes. Vocês nasceram para brilhar, nasceram para arrasar, então vamos arrasar, certo? Outra coisa que eu queria esclarecer é que esse nosso questionário, ele é muito importante, mas vocês não precisam copiá-lo no caderno. Quem já copiou as primeiras questões, tudo bem, deixa ela lá no seu caderno. Só que agora eu adicionei outras questões, como vocês podem ver aqui, ó. Agora são 12 questões e vocês não precisam copiar no caderno, certo? Não precisam imprimir, não precisam registrar de alguma forma. Vocês podem simplesmente salvar esse questionário, deixa salvo aí no seu computador e faça a leitura, e quando você tiver alguma dúvida, você volta lá nos seus arquivos e confere tudo que foi proposto, certo? Vamos agora à correção das nossas questões. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar, que a gente tenta esclarecer juntos. Vamos lá, conto com vocês, podem contar comigo. Vamos à nossa correção. Gente, prestem atenção no nosso questionário, que ele está bem importante para a nossa P2. Primeira questão, o que é a taxa de ventilação pulmonar? É basicamente a taxa que vai garantir o nosso fôlego, é a quantidade de ar que entra e sai dos nossos pulmões por minuto. Quanto mais ar eu consigo consumir, né? Mais ar eu vou estar mandando, mais oxigênio eu vou estar mandando para os meus músculos. E não são eles que realizam o movimento? Então essa taxa de ventilação pulmonar é bem importante para o movimento humano, certo? Agora a questão número 2. Apresente as características da taxa de ventilação pulmonar nos seguintes indivíduos indicados a seguir. Letra A, indivíduos não treinados. Gente, indivíduos não treinados, essa taxa é menor, ou seja, durante 1 minuto esses indivíduos conseguem fazer com que entre e saia dos seus pulmões uma quantidade menor de ar, se eles forem comparados a indivíduos que são treinados. Agora, indivíduos altamente treinados. Nesses indivíduos altamente treinados, essa taxa é 2 vezes maior se for comparada aos indivíduos não treinados. Altamente treinados seriam os indivíduos que disputam maratonas, que disputam provas em alto nível. Então, o que vocês precisam saber? Que indivíduos não treinados vão, em 1 minuto, conseguir um fôlego um pouco menor, uma taxa de ventilação pulmonar um pouco menor, certo? Do que indivíduos que são altamente treinados. O que vocês precisam saber é isso, que indivíduos que não são treinados, ou seja, indivíduos sedentários, têm uma taxa de ventilação pulmonar menor do que indivíduos que são treinados, certo?
No número 3, nós temos aqui um texto que diz o seguinte: escreva um pequeno texto, que vocês vão ter que construir um pequeno texto relacionando a taxa de ventilação à saúde dos indivíduos. Basicamente, o que é melhor? O indivíduo ter uma taxa de ventilação mais alta, ter um fôlego melhor, um fôlego mais alto, ou ter um fôlego lá bem baixinho, como os indivíduos sedentários? O que é melhor para a saúde da pessoa? Melhor que ela tenha uma taxa de ventilação bem alta, né? Quanto mais alta ela conseguir, quanto mais ar ele conseguir que entre e saia do seu pulmão por minuto, é melhor para ele, né? Ele vai conseguir realizar atividades com muito mais eficiência. Então, como é que ficou meu texto aqui? Quanto mais alta for a taxa de ventilação pulmonar dos indivíduos, melhor será a sua saúde nesse aspecto, pois os pulmões farão um esforço menor para que entre e saia uma grande quantidade de ar no organismo. Os pulmões estarão mais fortes, mais saudáveis, certo? Então, quanto mais ar eu consigo fazer com que entre e saia dos meus pulmões em 1 minuto, melhor para a minha saúde. Questão número 4. Qual é a função dos pulmões? A função dos nossos pulmões é garantir o nosso fôlego, né? E como é que eles fazem isso? Através da entrada e saída de ar do nosso organismo. Questão número 5. Como se chama o processo pelo qual os pulmões são responsáveis? Vamos pensar, se eu pensar no meu sistema digestivo, qual é o nome do processo que esse sistema é responsável? Pela digestão dos alimentos. E os pulmões? Pela respiração. Então, como é que se chama o processo pelo qual os pulmões são responsáveis? Respiração. Questão número 6. Explique a importância da frequência, explique a relação da frequência respiratória com o ritmo da atividade. Gente, vamos pensar que eu estou sentado assistindo a aula. O ritmo da minha respiração vai ser alto, vai ser bem forte, eu vou respirar intensamente, vou respirar muitas vezes, ou eu vou respirar uma quantidade regular de vezes? Vou respirar uma quantidade regular, né, galera? Agora vamos pensar que eu levanto, paro de assistir a aula e vou, claro que depois que a aula acabar, e vou jogar uma partida de futebol ali no meu quintal com meu irmão. Vocês concordam que eu vou respirar um número maior de vezes? Então, quanto mais intensa é a atividade, mais rápida será a nossa respiração. Ou seja, quanto mais intensa é a atividade, mais alta será a minha frequência respiratória. Certo? Na questão número 7, eu vou comparar essas duas situações e vou dizer em qual das duas a pessoa está respirando mais vezes. Letra A, pessoa assistindo TV ou uma pessoa fazendo caminhada? Essa é fácil, né? Uma pessoa fazendo caminhada. Letra B, uma pessoa carregando um peso ou uma pessoa caminhando sem carregar nada? Deixa eu corrigir essa daqui. Essa daqui é uma pessoa caminhando e carregando um peso, ou uma pessoa caminhando sem carregar nada? Quem vai respirar mais vezes é a pessoa que está caminhando e carregando o peso. Na letra C, nós temos quem vai respirar mais vezes? A pessoa que está nadando intensamente, uma competição de natação, imaginei assim, ou uma pessoa que está dando uma caminhada leve, num parque, numa rua. Qual das duas situações a pessoa vai respirar mais vezes? Provavelmente a pessoa que está nadando intensamente lá, né? Certo? Esse número 7 foi tranquilinha, não foi? Mas qualquer dúvida podem me enviar, hein, galera? Vamos lá para a questão número 8. Cite algumas formas de manutenção da saúde do cérebro. Como é que eu posso fazer para manter o meu cérebro saudável? Como eu posso fazer para exercitar o meu cérebro?
Eu citei aqui algumas formas de exercício para o nosso cérebro. A primeira, montar um quebra-cabeça. Segunda, praticar atividade física regularmente. Terceira, jogar uma partida de dama ou de xadrez. Ou jogos de montar, como Lego, ou ainda jogos de tabuleiro. Outra forma, participar de atividades que conjuguem expressão corporal e criatividade, como, por exemplo, teatro, danças criativas. Temos muitas opções. Dançar e também dormir no mínimo 8 horas por dia. Vamos lá, isso ajuda a manter a saúde do seu cérebro em dia, o sono está em dia. Certo? Dei aqui, um monte de exemplos. Questão número 9. Vocês lembram da história da centopeia e da tartaruga? Que a tartaruga enviou uma carta para a centopeia perguntando como que ela fazia para dançar. Será que ela levantava a perna 56 primeiro, depois a 48? E depois disso, a centopeia não conseguia mais dançar, de tanto que ela ficava pensando detalhadamente. É a mesma situação do menininho que não conseguia passar da fase do videogame. Imaginem que nós comentamos na nossa aula, lembram disso? Se a pessoa não tem ainda o domínio dos movimentos básicos necessários para realizar uma atividade, ela pode apresentar uma dificuldade. Mas depois que ela já realizou essa atividade algumas vezes, ela já faz com mais facilidade, não é mesmo? Se você já passou da mesma fase do videogame, muitas vezes você já tem lá, já está na sua mente o passo a passo que você precisa fazer para passar daquela fase. Mas agora, se você nunca passou, pode ser que você apresente uma dificuldade. Então, vamos lá. Qual é a relação da fábula da centopeia e da tartaruga com a execução dos movimentos? Quando nós já sabemos realizar um movimento, ou seja, quando um movimento já faz parte do nosso acervo motor, já está lá registrado na nossa biblioteca, nós não precisamos pensar de forma tão detalhada na execução dele. Nós não precisamos ficar pensando igual a centopeia. Eu vou levantar a perna 50, abaixar, levantar 52, abaixar. Não precisamos ficar pensando de forma tão detalhada. Nós podemos simplesmente realizar esse movimento deixando que a sua execução flua de maneira mais natural possível. Foi isso que aconteceu com a centopeia na fábula. Quando ela começou a pensar de forma extremamente detalhada na execução do movimento da dança, ela não conseguiu mais dançar. Então, qual é a relação? Quando eu já sei realizar um movimento, eu não preciso pensar de forma tão detalhada nele. Foi o que o avô queria que o neto enxergasse. Lembra que o neto não estava conseguindo fazer as embaixadinhas, mesmo sendo bom no futebol. O avô falou: olha, meu neto, para de pensar de forma tão detalhada, pensar em tantos detalhes, deixa que o movimento flua naturalmente que você vai conseguir. Certo? Vamos lá para a questão 10, rapidinho. Nossa aula hoje vai ser rapidinha, já está acabando, galera. Acompanhe o questionário aí que vai ser bem importante para esclarecer as dúvidas da nossa P2. Questão número 10, qual é a função do cérebro? A função do cérebro é comandar todas as estruturas do corpo, de modo que elas sejam eficientes nas suas ações. Quem é que manda nos músculos, nas articulações, nos membros superiores e inferiores, para que eles realizem os movimentos? O cérebro, né, galera? Então, qual é a função do cérebro? Comandar todas as estruturas do corpo. Questão número 11. Explique a atuação do cérebro nos movimentos que nós realizamos. Gente, o cérebro está presente em todos os movimentos, desde o mais simples até os mais complexos. Desde a hora que eu vou tentar somente ficar em pé até a hora que eu vou tentar aprender a tocar um instrumento musical. Em todos os momentos, o cérebro está presente. Desde quando nós realizamos um movimento pela primeira vez e ele pega esse movimento,
comanda esse movimento e depois guarda esse movimento na nossa memória. O cérebro está presente em todos os movimentos, certo? Gravaram isso aí? Gravaram no coração? Gravaram bem na mente? Memória? Então o cérebro está em todos os movimentos, desde os mais simples até os mais complexos. Última questão, questão número 12. Explique com suas palavras a ação integrada dos olhos e do cérebro no momento da construção do movimento humano. Vamos imaginar que nós estamos em uma partida de basquete. Os olhos vão olhar a situação, registrar aquela imagem e vão enviar para o cérebro, e o cérebro vai analisar e vai enviar para as estruturas do corpo os comandos necessários para realizar o movimento que é mais apropriado para aquela situação. Sei lá, se for uma partida de basquete, ele vai pensar se é melhor arremessar, se é melhor passar para o companheiro. Se for uma partida de handebol, ele vai pensar se é melhor fazer o arremesso ao gol, se é melhor tocar para um companheiro que está desmarcado. Então o cérebro está atuando aí o tempo todo. Galera, eu espero que vocês tenham compreendido todos esses itens. São 12 questões importantes para as nossas avaliações. Estudem com carinho, prestem bastante atenção na hora de responder as nossas avaliações e eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até semana que vem.